O projeto Cuidadoria de Mães, ele ganhou assim um formato oficial, digamos, na pandemia. Porque na pandemia, o que a gente observou que as mães que acompanham os filhos internados, elas já vivenciavam um isolamento. O isolamento que nós estávamos vivenciando pela primeira vez no mundo lá fora. Elas não podiam ir em casa trocar com outras pessoas que pudessem ficar aqui no lugar dela com os filhos, e também as visitas foram reduzidas. Então elas ficaram num isolamento muito intenso. E daí eu e mais uma colega, assistente social, pensamos assim, o que a gente pode fazer para dar um movimento na vida dessas mulheres? A gente que tem o privilégio de andar de avião, por exemplo, a gente sabe que uma das recomendações numa situação de emergência, de perigo, é que a mãe primeiro use as máscaras para depois cuidar da criança que tiver na sua companhia. E é nesse sentido que a gente pode justificar a importância do autocuidado, porque essas mães, elas precisam permanecer numa lógica de saúde e não somente na lógica da doença. Então, a ideia é oferecer para elas momentos, né, onde que elas se sintam cuidadas, com bem-estar e, por empréstimo, né, elas também se sentem muito mais empoderadas. Meu nome é Pamela, tenho 25 anos. Meu nome é Silvaneide. Eu sou a Lorena. Sou mãe da Pietra e da Alicia. Sou mãe de Emily Sofia, que tem anemia falciforme desde que nasceu. Eu cheguei aqui no Instituto Fernando Cigueira através da minha filha, que ela teve uma menencefalite. A minha filha chegou aqui tem 2 meses. Ela tem hidrocefalia, ventriculomegalia bilateral, aldegamento de moto cortical e holomprosencefalia. E a gente vem nesse tratamento e o Instituto ele entrou como um aglomerado para mim de coisas boas, né? A gente veio, operou aqui e desde então a gente tem todo esse acolhimento, toda essa proteção, todo esse cuidado, não só com a minha filha, mas comigo também em várias áreas. Acho que com 2 semanas aqui, mais ou menos, eu conheci a equipe da Cuidadoria de Mães, né? Aí me levaram para lá, a psicóloga me apresentou lá. Eu me apeguei muito a elas, né? Porque a gente fica aqui num momento muito delicado da nossa vida. Eu vou ser muito sincera, eu acho que é tão fundamental o que tem acontecido aqui. Eu não conhecia, eu fui abordada, a gente estava dentro de um quarto, eu estava desesperada, porque era a primeira vez que minha filha ia passar por uma cirurgia na vida dela. Ela não tinha feito nenhuma transfusão. E o jeito que as pessoas vieram e falaram, olha, tem uma massagem, não sei o quê, e depois, olha, tem curso. E foi tão diferente. As pessoas falaram que minha filha não ia vingar, né, antes mesmo dela nascer. E quando chegou aqui também, o caso dela era um mistério, sendo furado em cima de furada. E quando a gente vê outras mães com problemas parecidos com o nosso, a gente faz um curso, a gente sai para passeios, a gente faz outras coisas, a gente conversa, traz uma animação pra gente, a gente meio que se desliga. Ele ensina muita gente a aprender várias coisas aqui dentro do hospital. Então, pra gente, mãe, é uma gratificação muito grande através das meninas, da Kátia, das colaboradoras daqui do hospital. Porque aqui não é só um hospital. Eu falo que aqui é como se fosse já a minha casa. Eu chego em casa e falo, calma aí que eu vou voltar pra casa no final de semana. E, entendeu? Como se aqui já fosse a minha casa, porque as pessoas acolhem muita gente e elas são essencial na nossa vida. É um carinho enorme, é um cuidado enorme com a gente, realmente. Cuidadoria, porque tem um cuidado mesmo com a gente. Você desenvolve muita coisa, você aprende com outras mães, você aprende. É uma vivência. Essa é a grande verdade. Acho que o projeto mudou não só essa rotina disso, mas muda a nossa cabeça, a forma como a gente se apresenta, a forma como a gente vê o outro, entende o outro, porque às vezes a gente acha que a nossa dificuldade é a maior dificuldade do mundo, aí você fala, caramba, tem uma mãezinha ali passando uma coisa muito pior, vamos ser amiga, sabe? Vamos orar, vamos fazer, vamos... E é isso. Então começou esse movimento de pensar o cuidado para as mães, né? De pensar
a saúde mental de forma ampliada, né, nessa perspectiva mais integral do SUS. E aí a gente foi desenvolvendo atividades até que virou um projeto. E agora eu estou aqui, né, como psicóloga e pesquisadora pela Fiotec. Não tem como a gente não se sensibilizar, né? A gente está falando de vidas, a gente está falando de um momento de muita fragilidade, né? Então todo adoecimento, mesmo que físico, ele tem os fatores, né, psicológicos, subjetivos, né? Então a gente está lidando com bastante sofrimento, com condições crônicas, complexas, né, cuidados paliativos. Então sempre tem algo ali, né, da dor e que afeta, porque nós somos seres humanos, empáticos, né? Então perpassa pela gente também. Me encontrei muito nesse projeto, principalmente por eu achar que as mães tinham mais a ver comigo do que mesmo os profissionais, né? Com o estilo de vida, a família, os costumes. Então eu já me senti muito atravessada por isso e queria estar ali com elas. Observei muito que existia muito dessa tecnologia leve para as crianças que estavam aqui, que é muito importante, mas que essas mães que são cuidadoras, que estão aqui sempre, elas também precisavam. A gente sempre fala que nenhuma das mães escolhe estar aqui no ambiente hospitalar, né? A gente está aqui porque a gente trabalha aqui, a gente escolheu estar aqui, não é o lugar que essas mães estão, né? E aí, muitas vezes, estar num ambiente que tem um foco na doença, tem um foco num momento difícil da vida, de uma etapa que é complicada mesmo, e você lida com muitas questões para além da questão de saúde, mas também pensando em questões de cunho social. Estar num ambiente que você consegue ter interação com outras mães, que você consegue ouvir pessoas semelhantes, que estão passando pelo problema parecido, é uma experiência que é muito enriquecedora para elas. Quando você pega ali o projeto básico, né, do projeto, que tem a descrição, né, a definição, não tem como você não se sensibilizar, né, com a temática do projeto, né, com a ação do projeto. A gente vai descobrindo, né, as particularidades, né, no caso da cuidadoria, as mães, né, de pacientes de longa internação, né, a gente fica encantado assim, com a temática do projeto, com o objetivo do projeto, né, que é cuidar da mãe. Eu acho que essa parceria da Fiocruz e Fiotec, ela possibilita que a Fiotec, ela toque as diligências, né, as necessidades do projeto com a urgência que requer e possibilita também dar mais liberdade para a coordenação do projeto focar no que é de fato importante, né? No que é essencial no projeto, né? Que é cuidar, que é a escuta. A gente, enquanto equipe, a gente acredita que o projeto Cuidadoria de Mães, ela tem um potencial de diminuir a invisibilidade do trabalho reprodutivo do cuidado. A gente sabe que atualmente temos uma política, que é a Política Nacional de Cuidados, mas que ela ainda não está na prática efetiva para essas mulheres. Principalmente porque a gente também tem uma questão que é da própria economia do cuidado, que significa que as mães que permanecem aqui, por exemplo, 4 anos, quando o momento de uma deshospitalização ou de uma alta, ela corre o risco de não ter um emprego, né? Ela não tem como um ingresso ou um reingresso no mercado de trabalho. E com isso, o que acontece? Muitas das vezes, o que a gente vê na maioria das mulheres é que elas perdem o benefício, não conseguem reingressar no projeto de trabalho e todo esse tempo, por 4 anos, que a gente poderia até pensar que daria uma graduação, uma faculdade de 4 anos, ele não tem retorno para a vida dessas mulheres, nem enquanto um trabalho produtivo, nem enquanto um benefício ao longo da vida, para o futuro. E aí a ideia é que esse projeto possa, justamente no nosso 4º eixo, trabalhar na produção de conhecimento ao nível de elaboração de políticas de cuidado, de políticas para beneficiar essas mulheres na sua própria economia do cuidado. O nosso sonho ainda é um planejamento e não um projeto, que a gente possa estar replicando a cuidadoria de mães em outras instituições do SUS com a mesma característica, com o mesmo perfil que a gente tem aqui no Instituto Fernandes Figueira. É muito significativo para a vida dessas pessoas, que é muito além dessa questão de pensar a doença, de pensar uma questão hospitalar e você ir para além desses muros do hospital e a gente pensar em atividades que de fato contribuem para a vida dessas pessoas, como participar de uma atividade de ir ao Cristo, por exemplo. Acaba que eu saio daqui com um misto de me sentir bem por estar no projeto, por estar fazendo algo que eu me sinto muito feliz, mas também querendo fazer ainda mais, né?
querendo que mais gente conheça o projeto, não só de mães, mas profissionais que possam falar do projeto quando a gente não está presente. Essa perspectiva da potencialidade, né, de você conseguir visualizar a vida num ambiente que é de adoecimento, eu acho que é incrível, assim, é o que mobiliza, né, é o que inspira e movimenta e dá vontade de continuar trabalhando, de continuar fazendo, né. Eu acho que o principal aprendizado desse projeto é a importância de cuidar de quem cuida. Que as mães não são invisíveis e que elas também precisam ser ouvidas e acolhidas e direcionadas. Para a gente é muito realizador a gente conseguir promover isso para as mulheres, e aí eu retorno ao ponto de que nosso maior interesse é fazer com que elas se sintam fortalecidas, protagonistas ao cuidado dos próprios filhos.